Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, não sei o horário que você vai nos assistir. Meu nome é Alessandro Ferraz, eu sou professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, sou diretor do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz, trabalho com concursos há muitos anos, mas hoje o encontro aqui não tem nada a ver com aula para concurso, para a OAB, não tem nada disso. Hoje, na verdade, eu vou auxiliar aqui um especialista da matéria em Direito Eleitoral. Qual foi a ideia, professor? A ideia foi essa aí, ó. Valorize o seu voto. Eu estou cansado, não só como professor de Direito Constitucional, mas como cidadão, das pessoas criticarem simplesmente, o povo é burro, desculpa a expressão, o povo não sabe votar, É preciso que nós, todos, dentro das suas possibilidades, possamos fazer algo que seja importante para o processo democrático. Qual é a minha possibilidade? Eu tenho, graças a Deus, bons amigos que conhecem a matéria. Então, trazer essas pessoas para fazer uma tradução de linguagem eleitoral para que nós possamos aprender um pouco mais sobre o que é o governador, o presidente, um deputado, que eleições nós vamos ter esse ano. Vocês são capazes de compreender o que eu vou dizer agora e concordar ou não? Se eu for até agora na Avenida Paulista e perguntar quais eleições nós vamos ter esse ano, é capaz do sujeito falar, prefeito, vai ter esse ano, 2014? Ele talvez não saiba. Ninguém tem obrigação. Nosso processo eleitoral é complexo e nossa Constituição também não é uma linguagem tão fácil de entendimento. Então a ideia, pessoal, é traduzir. Professor, vai ser aquele vídeo de 1 minuto? Não. Mas vai ser aquele de 45, 1h30, ou 8 partes de 1 hora? Se deixar, o sujeito que está aqui, ele faria isso porque nós gostamos muito do assunto. Eu primeiro vou apresentar o mestre para vocês, o professor Felipe Lizardo, e que para mim é uma honra. O professor Felipe é professor de Direito Eleitoral em São Paulo, também professor de Direito Administrativo e do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, primeiro, professor Felipe, uma honra para nós, né, que o senhor tenha deixado aí sua família, que eu sei que hoje é sábado, é o dia de o senhor estar lá com a sua família, e veio aqui gravar esse vídeo. Muito obrigado, professor. Alessandro, eu que agradeço a oportunidade e primeiro parabenizá-lo, né, por essa iniciativa. Para mim, que trabalho na Justiça Eleitoral como a minha principal atividade, também dou aula dessa matéria, é sempre uma oportunidade interessante a gente poder debater de forma aqui um pouquinho menos técnica, né, de forma a deixar mais claro alguns pontos que são relevantes para facilitar a escolha e para facilitar o entendimento das pessoas em relação ao período eleitoral, né? Essa é uma fase importante para exercermos a nossa cidadania. A democracia, ela foi conquistada no nosso país com muita dificuldade, com muito custo. Então a gente tem que valorizar um pouquinho mais isso que a gente tem, essa ferramenta tão importante que é o nosso voto. Excelente. Felipe, bom, pessoal, desculpem, eu vou começar fazendo perguntas básicas. Quais os cargos em disputa nas eleições de 2014? E vejo que o senhor já até preparou o material aí. Explica pra gente, professor. Nós vamos votar para quê? Para quem nesse ano? Alessandro, as eleições desse ano são como nós chamamos de eleições gerais, né? Tá. A gente vai escolher o presidente da República, uma eleição em nível nacional, mas a gente também faz escolhas em nível estadual. A gente vai escolher nessa eleição quem será o governador do estado, onde você mora, onde você exerce o seu domicílio eleitoral. A gente vai escolher também um senador por estado e também deputados. Nós temos deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais. Deputado distrital se aplica para o pessoal que mora no Distrito Federal. Ah, tá, aqui é Distrito Federal. Distrito Federal. Professor, aqui governador do estado, eu posso colocar também Distrito Federal? Também. Ah, então perdão. Importante, governador do estado, a gente tem que lembrar que o Distrito Federal, ele é um ente federativo. Okay. Ele é como se fosse um estado. Como se fosse então, um estado portanto, aqui. ele também tem lá a figura de um governador. Tá, legal. Professor, já sei o mínimo. Agora vem uma dúvida. Cara, eu olho lá o meu país, eu queria entender um pouco o presidente, o governador, antes de falar de poderes. Porque pode ser uma dúvida das pessoas. O presidente da República é poder executivo, é legislativo e o senador. Então, eu gostaria, professor, de voltar aqui, ó. Eu deixei aqui
Aqui, ó, deixei um slide aqui que eu acho que pode ajudar muita gente e o senhor nos ajude. Eu tenho aí o mapa do meu país. Legal. E eu tenho aqui Amazonas, eu tenho aqui Mato Grosso, eu tenho São Paulo, Minas, são os estados. Então, a minha primeira pergunta, e do lado aqui os símbolos do poder executivo, legislativo e judiciário. Professor, o presidente da República, onde entra aqui? Qual poder? Como é que funciona isso? Bom, isso é importante a gente conhecer, porque vai ser fundamental para a gente conseguir entender o papel de cada um dos cargos em disputa nessa eleição. Tá. O presidente da República, ele chefia o Poder Executivo Federal. Claro que a gente tem que lembrar que no Brasil vige o sistema de tripartição dos poderes. Então a gente tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Desses três, dois deles apenas, a pessoa chega ao poder por meio da escolha pelo voto. Então, no caso do Poder Executivo e do Poder Legislativo, os chefes de cada um desses poderes, as pessoas que vão exercer de fato esses poderes, são representantes do povo, escolhidos por meio do voto. Tá. O Poder Judiciário é um pouquinho diferente. Tá. O acesso ao Poder Judiciário se dá por meio de concurso público e também por meio de nomeação política. No Poder Judiciário eu não tenho a escolha por meio do voto. Nos demais, sim. Aí eu vou escolher o representante no Poder Executivo e no Poder Legislativo por meio da escolha popular que se dá por meio do voto. Então o presidente e o governador estão aqui, são chefes do Poder Executivo. Exatamente. Em nível federal é o presidente, é o chefe do Executivo. Em nível estadual é o governador, seja do Estado, seja do Distrito Federal. Então se alguém me perguntar quem é o chefe do Poder Executivo, eu respondo, não sei, em que âmbito. Exatamente. Pode ser. Aliás, eu poderia até dizer então que faltou o prefeito, que seria um chefe do Executivo Municipal. Ok. Então, nas eleições, já sei quem são os caras. Agora eu quero falar dos que estão faltando aí. Vou falar agora de deputados e senadores. Ótimo. Deputados e senadores. Onde eles entram aí, professor? Bom, os cargos de deputado e senador, eles compõem o Congresso Nacional. A gente está falando, então, de poder legislativo, daquelas pessoas que serão legisladoras, ou seja, que serão responsáveis por fazer leis. Ok. Essa é uma função também primordial e essencial para a nossa sociedade, porque a lei é que vai regulamentar a vida social. Como as relações sociais, elas são fundamentalmente regulamentadas por meio da lei. E o deputado e o senador, cada um, em seu âmbito de atribuição, vai ter essa responsabilidade principal. Essa imagem aqui que representa, aliás, o Congresso, Exatamente. né? Aqui no caso, né? Seria o Senado, que seria representa a Câmara, né? Uma vez eu vi até uma coisa interessante, né? Falando justamente disso, né? Que essa Câmara, como representantes do povo, né? Repleta dos anseios do povo, e o Senado um pouco mais refratário. Tanto é que a idade muda, né, professor? Vai ser um vídeo em separado, mas a idade para o senador, ela é um pouco maior de exigência do que para a Câmara, não é isso? Isso mesmo, exige-se mais experiência do senador. Até porque ele vai ocupar um mandato que ele é longo, é um mandato de 8 anos. É o único cargo eletivo com um mandato tão longo. E o que se espera do senador, o que se espera do Senado Federal, é que ela seja uma casa mais experiente, em que não haja tanta pressão, que seja possível fazer a filtragem daquilo que é decidido pela Câmara dos Deputados. A Câmara, sim, composta por representantes do povo, a gente vai trabalhar isso mais adiante com mais calma, e aí é uma quantidade maior de representantes, e as decisões da Câmara muitas vezes serão revistas pelo Senado Federal. Ok. Bom, opa, agora ficou melhor. Olha, você vê, 6, 7 minutos de aula a gente conseguiu já entender aí, professor, quais os cargos de disputa, mas o mais importante é saber onde esses caras vão trabalhar. Então agora eu já sei que presidente, governador, executivo, senador é poder legislativo, deputados federais, estadual é poder legislativo também. Bacana. Já tem um norte. Aprendi um pouco mais essa tripartição de poderes. Claro que está lá na Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos. Então não tem essa coisa de que não tem relação nenhuma. Eles tendem a haver aí uma harmonia. Ai, professor, desculpa ter de parar o vídeo. O que foi? É que é tão bonito vocês falando e na prática a gente vê tanta coisa errada. Gente, tentem vencer esse tipo de coisa. Eu também fico chateado, às vezes, de tentar ensinar constitucional, o pouco que eu sei, ou professor, e a gente vê na prática, muitas vezes, um país permeado de corrupção, de coisa errada, tal.
nós temos de fazer a nossa parte e mostrar para os nossos filhos como deve ser feito. Eu não vou ficar aqui ensinando coisa errada. Agora, eu não vou fechar os olhos. Vai ter hora que, na medida do possível, eu vou perguntar para o colega que é especialista. Poxa, mas isso não está errado, tal. Mas ele dando uma opinião do que é a base legal e como funcionaria. Agora, como as pessoas agem no seu dia a dia, isso deve ser mudado e isso é uma crise, inclusive, ética, não verdade. é, professor? Ale, aproveitando aquilo que a gente sempre ouve, mas que às vezes não dá importância. Tem um ditado popular que fala assim, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura de achar que a política é feita só de pessoas irresponsáveis e corruptas, então eu não quero me envolver com isso, eu, se possível, vou anular o meu voto, vou votar em branco porque ninguém presta. Pessoal, não é assim. Aí fica fácil para eles. Pois é, porque aí é eleito, de fato, quem não presta. Entendi. A gente precisa mudar essa nossa cultura e o nosso papel aqui é justamente fomentar um pouco dessa consciência que precisa ser maturada na população brasileira de entender que a política, a escolha por meio do voto é essencial, inclusive para a nossa vida individual. Isso vai trazer reflexos na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comunidade. A gente precisa entender isso de forma mais clara e é isso que a gente vai tentar fazer aqui por meio desses vídeos. Bacana. Pessoal, como a ideia é trabalhar pequenos vídeos, não é? E com as ideias aí aptas, né? Propícias para que todos possam entender alguma parte do processo eleitoral, vamos parar por aqui e explicamos então quais são os cargos de disputa nas eleições e a tripartição de poderes. Gostaria de agradecer o professor Felipe, vou passar para que ele possa se despedir dos senhores. Muito obrigado. Pessoal, acompanhe semanalmente os vídeos que vão entrar aí para os senhores, porque são importantes para vocês tomarem decisões boas e aprender a votar de forma correta e também entender o sistema jurídico do país. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!